E nós vamos decolar agora em um voo de mentalidade, expansão e crescimento. Nós teremos aqui um momento para trazer informação para vocês. O que vocês precisam fazer para chegar no outro nível da vida de vocês, dos resultados de vocês, tudo conquistado através da mentalidade. Tem uma galerinha aí nos assistindo, então você que está nos assistindo, fique à vontade para aprender, anotar e o principal, coloque em prática aquilo que fizer sentido para você, porque são as suas ações, não são só as decisões e a sua consciência elevada, mas são as suas ações que vão te levar para um próximo nível. Vamos aqui? Mentalidade de sucesso. Se vocês pararem para prestar atenção, esse assunto já foi tocado nas últimas duas nossas palestras. Mentalidade. Foram assuntos que foram pautados, porque a base de um sucesso, ele se consolida através de uma mentalidade. Não tem como ter sucesso se você não tiver mentalidade, nem para alcançar, muito menos para você sustentar o sucesso. Então, quero trazer para vocês alguns conceitos, alguns entendimentos para você elevar a sua mentalidade. Vamos fazer aqui uma pequena analogia e vocês verem isso na prática. O que separa duas pessoas com as mesmas oportunidades no mesmo mercado, porém, uma consegue ir para um próximo nível, uma consegue avançar e a outra não. Vocês já se depararam dentro das empresas de vocês, você vê colegas com o mesmo produto, com as mesmas oportunidades, com os mesmos treinamentos. Uns se desenvolvem, uns crescem e outros até saem. Ou não conseguem ter resultados acima da média. O que responderia isso na visão de vocês? Decisão. Decisão? O que mais? Mentalidade? Comportamento. Propósito. Disciplina. Todos vocês estão corretos. Mas o foco que eu quero trazer aqui para vocês hoje é sobre mentalidade. Dentro da mentalidade, existe um tema importante da gente entender sobre mindset. Existem dois tipos de mindset. Mindset fixo e um mindset de crescimento. O que seria um mindset fixo? É aquele tipo de pessoa, quando ela se depara com um problema, ela fala assim, mas isso aqui eu não sei. Eu não consigo. Eu não dou conta de fazer isso aqui. Eu não sou capaz de alcançar esse resultado. Isso é um mindset fixo. Ou seja, é a história do Zeca Pagodinho. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aí já é Gabriela, né? Zeca Pagodinho deixa a vida me levar. Tá tudo relacionado um com o outro. É um mindset fixo. Por quê? Você não muda. Nasceu, cresceu, morreu. O outro, deixa a vida me levar. Ou seja, para onde a vida levar tá bom. Não tem um destino, não tem um alvo onde quer chegar. É onde a vida quer levar. Ou seja, tá tendo crescimento? Não tá. Um mindset de crescimento é uma mentalidade de quando você acessa um desafio, quando você está diante de um problema, você vai olhar para o desafio e você vai falar assim, eu não sei como que faz isso, mas eu conheço quem sabe. Eu não consegui até hoje alcançar esse resultado, mas se eu não conseguir é porque eu ainda não aprendi o que precisa aprender. Se eu aprender o que precisa aprender, eu vou conseguir. Então, é você olhar para o problema e não parar diante do problema. E paralisar e não avançar e falar, acabou, eu não vou conseguir evoluir. É você olhar para o problema e você falar assim, quem sabe essa solução? O meu líder sabe? O meu colega sabe? O meu concorrente sabe? Quem sabe disso aqui que eu não sei? Se eu fazer as perguntas certas, se eu procurar as pessoas certas, o que eu não sei e que está me paralisando agora, não vai me paralisar para sempre. Porque eu vou aprender com quem já fez e isso vai fazer com que eu ultrapasse essa barreira da minha vida. Assim vocês têm que lidar com qualquer tipo de situação ou desafio que vocês forem enfrentar. Não é olhar, eu não sei, e paralisar. Eu não sei. Tudo bem. Para, respiro, analiso. Quem sabe? Fulano sabe. Pronto. Fulano vai me ensinar o caminho. Eu vou procurar fulano qual é o caminho. O que eu tenho que fazer? Esse tem que ser o seu mindset. Então,
Quando você olhar para resultados que você ainda não construiu, pare e pensa, o que eu ainda não sei, que por não saber, eu não estou conseguindo alcançar. Quando você entende que não existe nenhum desafio maior do que você, existe conhecimento e informação que você não sabe. Porque vocês entendem que quem faz algo, faz com consistência, faz várias vezes, existe um caminho? Repita comigo assim, método. Às vezes não é que você não tem capacidade, não é que você não é inteligente o suficiente. Você só não conhece o método. Quando você descobre o método, você vai colocar em prática, você vai mudar o que precisa mudar, ajustar o que precisa ajustar, e você vai chegar naquele resultado que você quer chegar. Então, aquilo que você não sabe, não é para você olhar como uma pessoa inferior, como uma pessoa incapaz. Só fala, eu só não domino esse método. Quando eu dominar esse método, o meu resultado que eu ainda não tenho vai acontecer. Existe uma diferença aí que onde vem um grande problema. Existe uma diferença entre vítima e vitimista. Vítima, qualquer um pode ser vítima. Se você está andando no trânsito, vem um motoqueiro e bate no seu carro, você foi vítima de um acidente. Todo mundo pode ser vítima, ou já foi vítima de algum acidente de bicicleta, de carro, de pé. Você já foi vítima de algum acidente. O problema é quando você se torna um vitimista. Um acidente ele pode levar 3, 5 segundos. Você se acidentou, você caiu de bicicleta, bateram no seu carro, você foi vítima. A partir do momento, daqueles 5, 10 segundos, e você passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Cara, minha vida estava tão boa, mas depois que bateram no meu carro, parece que tudo desandou. Tudo começou a dar errado. Até aquele dia estava tudo bem na minha vida. Só foi fulano por usar na minha vida, tudo deu errado. Aí você está saindo de um papel que aconteceu no seu passado de vítima, que não tem problema. O problema é ser vitimista. Quando você para olhar um resultado que você não alcança e você enfatiza muitas vezes, de várias formas diferentes, que você não consegue alcançar aquele resultado, você está sendo vitimista. Porque se existe um método que você ainda não conhece, mas quando você conhece, você consegue alcançar, quando você olha para diante de um desafio, você fala, não dou conta, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não sou bom o suficiente, você está se vitimizando. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, em qual área ou qual é o resultado que você tem olhado para você hoje de uma forma distante daquilo que você quer alcançar, mas que na realidade você só está se posicionando como vítima? A vítima, ela não prospera. A vítima, ele não é promovido. A vítima, ela pode até ganhar dinheiro, mas é pouco. A vítima, ela não muda a vida de ninguém. Porque ela está sempre vitimada com a sua própria vida. Para você ter sucesso, para você prosperar, para você ter uma mentalidade de sucesso, você tem que ter uma mentalidade não de vítima, mas uma mentalidade de herói. Aquele que aguenta a pancada, aquele que passa pelo desafio, mas ele ressignifica. E ele olha para aquele acidente, aquele evento, não como algo que definiu ele. Foi como algo que passou pela vida dele, mas que ele não está parado lá. Mais cedo já estava falando sobre pessoas que não têm metas e objetivos, elas são pessoas tendenciosas à depressão. Queria entregar aqui algo para vocês. Existem 3 tempos: passado, presente, futuro. Todos esses tempos vocês têm oportunidades e problemas. E eu vou trazer cada um delas para vocês. O que é depressão? Depressão é uma pessoa que ela está presa mais no passado do que no presente. Uma pessoa que ela está presa no passado, ela não consegue olhar para o futuro e projetar metas. Porque ela está presa a um acidente, a um evento, a uma rejeição, a uma humilhação, a uma até injustiça. Não tem nenhum problema com isso. Só que se você não ressignificar o seu passado, você não vai conseguir parar e conseguir pensar e projetar um futuro. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que ela passa
de 50% a 70% do seu tempo no passado. Futuro. É bom olhar para o futuro, sim ou não? O ansioso. O ansioso, a ansiedade em si, é uma pessoa que ela vive mais tempo no futuro do que no presente. Isso faz uma pessoa ser ansiosa. Por que você fica ansioso? Você fica ansioso porque você marca o cliente e você sabe se ele vem. Você fica ansioso porque você fecha uma cota alta, que bateu um resultado, e se essa cota cair, você perde o seu resultado. Você fica ansioso por isso. Você fica ansioso porque você não sabe se amanhã você vai vender ou não. Isso te gera ansiedade. Você fica ansioso porque você pensa que no final do mês talvez você não vai bater a meta. Isso te gera ansiedade. Ou seja, a ansiedade é o excesso do futuro. É o medo do futuro. E também existe um tempo chamado presente, que o nome ele já diz. Presente. Presente é uma dádiva. Presente é o que você tem. Presente é o que Deus te deu. Só que eu falo para vocês, se você não souber usar o seu presente, existe também um problema no presente. Chama-se procrastinação. Se você vive só no presente, sem ter uma visão de futuro, você acaba muitas das vezes procrastinando. Então, qual o tempo certo de você viver? Simples. Passado tem que ser referência, biblioteca. Acesse o passado para você ver o que você aprendeu, para você ver onde você errou e você corrige. Passado não é lugar de morada. Passado é lugar de pesquisa. Vai lá, pesquisa e volta para o presente. Futuro. Se você tiver no futuro demais, você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo do que vai acontecer, porque você está muito olhando para o futuro e não está vivendo o presente. A vida é aqui, presente. Qual dos 100% do seu tempo que você tem que usar de forma mais inteligente? 10% no passado, passado como biblioteca, passado como consulta, 30%, 20 a 30% no seu futuro e de 50 a 60% é no hoje, é no agora, é no presente. O presente que vai fazer você mudar a sua vida se você tiver clareza dos seus próximos passos. Porque presente sem clareza vai gerar procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, e isso gera procrastinação. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Vamos lá. Princípio 1090. Charles Wyndham é um pastor norte-americano, escritor de muitos livros. No livro dele, ele fala sobre o princípio de 1090. O que é o princípio de 10/90? Esse princípio ele consiste na ideia de que 10% é o que acontece com você. É uma batida no trânsito que você toma. Isso representa 10%. 90% é como você lida com aquela batida no trânsito. Como você reage. Ou seja, uma batida no trânsito não significa que é para o seu dia acabar. Que é um sinal de Deus que está tudo ruim, que está tudo mal e que, enfim, o céu está conspirando contra você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A batida, ela só tem que representar 10% daquela ação. 90% vai ser como você vai lidar após essa batida. Em 2024, uma conversa com o Yuri, a gente conversando sobre fone. Qual um fone de ouvido bom? Aí o Yuri falou, Breno, compra um AirPods. É um fone bom para você gravar e tal. Eu falei, onde é que eu encontro esse fone, Yuri? E ele falou, bicho, você deve encontrar no shopping. Eu ia para Barreiras, na época eu estava com a representação em Barreiras ainda. E aí eu falei, cara, eu tenho um ônibus à noite, preciso ir para Barreiras, preciso pegar esse fone. Eu peguei e saí correndo de carro, vim no shopping, cheguei lá, fui, peguei um fone, e na hora que eu estava saindo do estacionamento, eu coloquei a ré no carro e pisei o pé fundo. Nem olhei para a câmera, não olhei para o retrovisor. Já saí, porque eu estava atrasado. Quando pensa que não, eu nem vi, eu só escutei a pancada. Pá! Quando eu olhei no retrovisor, falei, putz, bati o carro. Aí eu saí do carro, atrasado. Falei, meu irmão, me desculpe, velho, eu me distraí aqui, saí, não olhei o retrovisor. O cara, poxa, velho, como é que bateu aqui agora no meu carro e tal? Eu sou Uber e não sei o quê, quebrou meu carro. Falei, 10% é o que acontece comigo, sim ou não? 90% é como eu reajo. Aí eu virei pra ele assim e falei, irmão, é o seguinte, eu que tô errado, eu vou pagar,
Só que tem um detalhe. Eu tô atrasado, eu tenho um ônibus para pegar, você é Uber, não é isso? Vamos para minha casa, você vem atrás de mim, eu vou parar lá em casa e você ainda vai me levar na rodoviária. Quando eu voltar de viagem, você vai pegar meu número, você vai ter o meu endereço, a gente resolve esse negócio do seu carro. Fechou? O cara falou, fechou. Fui para casa, ele foi me seguindo, parei em casa, subi, peguei minha mochila, desci, bora, me leva na rodoviária. E na rodoviária conversando com o cara. Agora imagina se esse acidente eu paro para brigar, discutir, perder a cabeça, o cara ia defender o ponto de vista dele, eu estava errado, no máximo que eu podia era ficar quieto, mas aquilo poderia me fazer perder o meu ônibus, me gerar um problema, me gerar um transtorno. Eu entendi que aquela batida só representava 10%, 90% era como eu iria reagir àquela situação. Assim, vocês podem usar na vida de vocês também para outras situações. Capacidade versus crença. Anota isso aí. Capacidade, coloca assim, ó, é ilimitada. Crença, me limita. Você precisa entender, gente, que o que impede você de chegar a um cargo de representante, abrir uma empresa, né? O que impede você de faturar 100 mil reais no mês não é a sua capacidade. Todos nós somos feitos com uma capacidade ilimitada. Tudo aquilo que você pensar em fazer, você é capaz de fazer. É interessante que quando a gente começa a aprofundar mais da Bíblia, entender, a gente entende que daquele livro saiu todos os outros livros que hoje a gente lê, consome. Lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, quando Deus desceu na Terra, ele falou isso na destruição da Torre de Babel. O que o homem fizer em uma unidade e linguagem, nada poderá vos impedir. Cara, se você entender que sabe o que é nada e não é Joaquim, José, Maria, João que falou isso, foi o próprio Deus, que tudo que o homem fizer com uma unidade e linguagem, tudo é possível. Bate assim no colega do seu lado e fala assim, é tudo. Tudo. Então, eu consigo alcançar essa meta? Claro que sim, porque tudo é tudo. O que te limita? Aquela palavrinha lá. Crença. A capacidade, Deus já nos deu. Uma semente, a própria palavra fala, tem sementes que ela podem chegar a dar 1.000 frutos. Uma semente é algo extraordinário ou não? Imagina, uma coisinha desse tamanho transformar em dezenas de frutos. Se a semente ela é algo extraordinário, imagina o que você não tem dentro de você, sendo imagem e semelhança do Criador. Imagina o que você é. Imagina o que tem plantado dentro de você. Se uma semente ela pode gerar 100 frutos, ela é só uma semente. Você, como filho do Criador, quantas coisas extraordinárias você não pode fazer? Só precisa cada dia mais abandonar aquela palavrinha ali, ó. Crença, focar na sua capacidade. A fórmula para novos resultados. Eu vou mandar esse slide para vocês. Não precisa vocês, quiser tirar foto, tira. Mas qual é o princípio aqui para você mudar os seus resultados? O resultado ele começa a mudar através do pensamento. Tá ali. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos te conduzem a ações. E quando você age, a ação te leva a um resultado. Bom ou ruim é resultado. Vocês concordam que resultado ruim é resultado? É resultado. Só não é bom, mas é resultado. Então, quando você controla os seus pensamentos, você tem total influência e poder sobre os seus resultados.
Talvez o resultado que você não vem alcançando hoje, as metas que você não vem alcançando hoje, talvez o problema não está na ação que antecede o resultado. Está lá no início, está no seu pensamento, está na dúvida que você carrega, está na insegurança que você carrega, está naquele mindset fixo de que eu não vou conseguir, não é possível, o tempo é curto, as ferramentas são poucas, ninguém nunca fez. Eu li um livro que ele abriu muito a minha mente e isso acabou confirmando ainda mais um pensamento que eu já tinha. Quanto eu, quanto o Lani, nós temos uma coisa em comum. Nós gostamos de fazer coisas que ninguém nunca fez. Isso é uma conexão que nós temos um com o outro. Não é à toa que nós acreditamos que Deus preparou eu para ela e ela para mim. Nós somos, nos complementamos muito um com o outro. E nesse livro ele mostra um método de como fazer isso, qualquer um fazer. Qualquer um colocar isso em prática. É simples. O resultado que não foi alcançado é porque não é que o resultado ele é impossível de alcançar. Tudo é possível. Tudo é possível. A questão é, o que as pessoas ainda não fizeram e por conta disso não alcançou o resultado. Quando a gente bateu 7 milhões, nós somos os primeiros representantes da gestão de Jairus a vender acima de 7 milhões. E a gente olhava o que as pessoas não fizeram e foram bons, mas o que pode ser agregado que pode ser alcançado um resultado que ninguém ainda alcançou. Isso para nós sempre foi uma motivação. E o livro ele chama Boa Sorte, ele fala justamente sobre um trevo de 4 folhas que na história até então nunca tinha sido encontrado. Enquanto uma pessoa ficava acreditando que era mentira, que o trevo não acreditava, a outra pessoa acreditava. O que não foi feito, qual foi a quantidade de luz que não gerou ainda, qual foi a quantidade de água, qual foi a nutrição daquela planta que não se criou o trevo de 4 folhas. Então, a história se baseia nisso, por isso que o nome chama A Boa Sorte, criando a boa sorte. Então, a sorte que nós podemos falar, um resultado extraordinário, ele não é um resultado achado. Um recorde, um número que você vai alcançar que ninguém nunca alcançou, não é uma coisa pronta. Mas assim, o que os bons, mesmo sendo bons, fizeram e alcançaram um resultado. Mas o que poderia ser acrescentado de um resultado que já é bom para que se torne um resultado extraordinário? Qual o caminho? Então jamais olhe para um resultado e pense assim, fulano vendeu 1.800.000. Cara, o limite é 1.800.000. Cara, o que ele não fez? E se ele tivesse feito, ou melhor, que eu posso fazer para que ultrapasse a barreira dos 1.800.000? Não é você olhar para 1.800.000 e falar assim, ó, aqui colocou um limite, ninguém passa daqui. Porque fulano que é fulano só chegou até aqui. Então você vai se basear daqui para trás. Tá errado. Poxa, fulano fez isso de certo para chegar até 1.800.000. Maravilha, o cara é recordista, o cara é referência, bacana. É aqui. Aqui foi o que ele fez. Agora, o que eu posso fazer a mais do que ele fez para que eu ultrapasse esse resultado? Aí tem que ser a sua mentalidade, tem que estar voltada para isso. O que ele não fez e que eu posso fazer o que ele fez e acrescentar para alcançar o que ele ainda não fez. Essa tem que ser a mentalidade, gente. Lembre sempre, capacidade é ilimitada. Capacidade de vocês, todos nós, é ilimitada. E entenda que a cada nível que eu cresço, vou dar um exemplo pessoal, a cada nível que eu cresço é um nível de crença que eu preciso destravar. Eu ainda tenho crenças. No almoço que a gente teve lá com o Nézio e com o Marçal, o Nézio falou uma coisa assim pra mim. A galera olha assim pra gente, vê o que a gente faz, 25 empresas em vários continentes, e as pessoas olham pra gente, pensam que a gente não tem crença. A gente tem. A diferença é que, às vezes, a nossa crença é superior à crença dela, mas nós continuamos tendo crença. Então não existe nenhum ser humano que você vai olhar para ele e falar assim, não, fulano é multimilionário. Ali ele não tem crença, não. Ele tem. Porque a crença dele faz ele ser multimilionário.
Se ele muda a crença, e não vou entrar no mérito, mas por que não ser bilionário? Se ele é multi. Ele tem a crença de multi. A crença de bilionário, ele não alcançou ainda. Pode estar no caminho, pode estar buscando, ou talvez pode estar acomodado com aquele. E está tudo bem, cada um tem um limite, cada um tem um propósito, cada um tem uma prioridade. Mas entenda que qualquer pessoa, independente de quanto ela tenha na conta, quanto ela tenha de patrimônio, todos nós temos uma crença. O que eu posso fazer com isso, Breno? Quebre o mais rápido possível as suas barreiras. Por quê? Se você não quebra as suas crenças te quebram. Te quebram porque você paralisa. Foi o que o Jabo estava falando. Se você tem um alvo para vender 10 milhões e você chega nos 10 milhões e você para, gente, aí a gente tem que entrar no outro assunto. É sobre dinheiro, que é tabu para muita gente. Mas não existe problema em ganhar muito dinheiro. O problema é que as pessoas ainda não resolvidas com esse assunto entendem que, poxa, eu já estou vendendo 10 milhões, já estou faturando aí mais de 400 mil por mês. Ah, se eu querer mais do que isso, já é pecado. Porque, meu Deus, 400 mil é muito dinheiro. Mais do que isso já é pecado. Aí, com todo respeito, com a sua religiosidade, o problema não está no pecado. O problema está na sua mentalidade. Até porque depende do que você faz com o seu dinheiro. Porque se você faturando 400 mil, você gera valor para pessoas, você doa, você contribui com a sociedade. Pessoas que têm motivos sólidos para ganhar dinheiro, elas recebem bênção dobrada. Porque hoje o meu entendimento é: dinheiro nada é mais do que gasolina para o reino de Deus. Hoje o meu entendimento de Lani, o nosso dinheiro é combustível para o reino de Deus. Não é para eu ostentar, não é para eu viajar para fora do país, também é. Porque o dinheiro, ele nos serve. Nós não servimos o dinheiro. O dinheiro está na aplicação, o dinheiro está no banco, o dinheiro está em patrimônio, mas está no bolso, mas ele não está na nossa cabeça. Porque quando o dinheiro vem para a cabeça, aí você pode pensar no pecado. O problema do dinheiro não é se é pecado ou não, depende de onde ele está. Se está no bolso, está na aplicação, está em patrimônio, está tudo certo. Está na cabeça, aí sim. Aí você já tem que rever as suas prioridades. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Sim. Vamos avançar. Como desenvolver uma mentalidade de sucesso? Primeiro passo, diálogo interno. Quando a gente fala de mindset fixo, a gente está falando de diálogo interno. O diálogo interno de que eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sou bom o suficiente. Isso é um diálogo interno. Dá uma dica prática para vocês. Comecem a partir de hoje, quando você estiver diante de um desafio, estiver diante de algo que é muito grande para você levar 3 segundos e falar verbalmente. Quando chegar assim, ó, apareceu um desafio para você. Eu não consigo. Cara, isso é demais para mim. 3 segundos após sua fala, verbalize. Fala assim, eu cancelo. Apareceu um desafio, veio a voz interna, cara, isso aqui eu não dou conta, isso aqui é difícil. Verbaliza, eu cancelo. O que você faz? Quando você fala isso, você bloqueia. Você não deixa continuar aquele pensamento. Ah, eu não consigo por quê? Cara, de onde eu vim ninguém conseguiu. Minha mãe nunca fez isso, meu pai nunca fez isso. Meu parente mais bem sucedido não conseguiu. Ah, eu não consigo não. E aí essa história ela se prolonga. Aí já começa aquele assunto que nós falamos atrás. O vítima e o vitimista. Aí você já começa a vitimizar. Ah, porque para mim é difícil. Porque eu não tive uma escola boa, minha mãe veio de uma zona rural, meus parentes, ninguém nunca passou daqui, aqui já é difícil para mim, eu passei por dificuldade na minha infância, eu passei dificuldade financeira, eu passei fome, eu fui abusado, por isso eu não consigo. Vitimismo. O vitimista, ele paralisa. E aí se você cancela, você corta a história. Quando você corta a história triste, você já está começando a escrever a história feliz. Fala assim, ó. Fala com quem está do seu lado assim, ó. Eu vou escrever uma história feliz. Chega de história triste na minha vida. Ninguém quer ouvir história de gente fracassada. Aceite isso.
Ao invés de você ficar perdendo tempo contando as suas dores, as suas dificuldades, de onde você veio, fala consigo mesmo. Eu não vou mais contar a história triste. Escreva uma história digna de ser contada. Mas não mais parar o tempo das pessoas para você encher o ouvido delas para contar uma história triste. Fala assim, ó, eu não sou vítima nem de mim mesmo. A única pessoa que te faz você acreditar nessa história é só você. Não é o seu concorrente que te diminui, não é a sua mãe que te diminui, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus amigos da escola que te diminuem. Você é vítima de você mesmo. Quem conta essa história do diário interno para você? Fala pro seu colega. É você. Exatamente. É você que conta. Quem acredita? Você que conta a história. Então, coloca isso na sua cabeça. Escreva isso. A partir de hoje, eu não sou vítima nem de mim mesmo. Ninguém tem o poder de te diminuir. O que as pessoas veem sobre você é um reflexo do que você vê de você mesmo. Vocês já se depararam com uma pessoa que chega assim, num ambiente e fala, cara, eu fui num lugar ali, num restaurante chique, bacana, as pessoas me olharam assim, de ponta cabeça, e sei lá, tipo, parece que eu não era merecedor de estar ali, parece que eu era um intruso. Quem já sentiu isso, sim ou não? Isso é só um reflexo de você mesmo. Em 2023, eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria presencial com o Flávio Augusto, e eu cheguei lá, tinha uns 80 empresários, e era um momento que eu estava fortalecendo ali a minha identidade. E durante alguns momentos, eu pensei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tendo a oportunidade de falar, de trocar uma ideia com uma pessoa que em 2015 eu estava vendo os posts dele no Facebook, que eu estava assistindo, estava lendo o Geração de Valor, e hoje eu estou frente a frente com um cara. Naquele momento ali, eu tive a sensação de, será que eu estou no lugar certo? Ou melhor, olha onde eu estou. Mas não era uma sensação que só vinha pensamentos positivos, vinha dúvidas. O que eu estava fazendo comigo mesmo? Ali não tinha a ver com o olhar das pessoas sobre mim. Tinha a ver com a minha própria percepção de valor. Agora, em fevereiro, após o método IP, o Pablo ele ofertou para fazer participar de um almoço com ele, 30 minutos, 25 mil reais. E eu cheguei lá para poder, compramos esse acesso e estávamos lá falando de alguns assuntos. Não vai dar para a gente aprofundar hoje sobre o que nós conversamos, mas qual foi a sensação que eu tive estar ali, sentado na mesa, ao lado de um cara que hoje é bilionário, tem muito conhecimento, mais de 60 empresas. Eu entendi. Naquela mesa, eu olhei e falei, cara, eu não sou pior do que ninguém. Não sou os que mais faturam, não sou o que mais tem conhecimento, mas eu também não sou pior do que ninguém. Isso chama-se identidade. Se fosse o Breno lá, quando virou representante, eu já ia falar, cara, os caras estão me olhando torto. Rapaz, o que esse povo está pensando de mim? O que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas aqui não vão me dar ousadia, não. Não vão falar comigo, não. Eu ia ficar completamente introspectivo. O que eu vou falar aqui? Eu vou conversar com as pessoas o quê? Eu simplesmente cheguei, conversei, me apresentei, falei com todo mundo e não me senti que ninguém olhou torto para mim. Se fosse há 4 anos atrás, eu ia falar, moço, não foi bom não, porque as pessoas me excluíram. Poxa, ninguém me chamou para conversar, ninguém veio parar para falar comigo, ninguém me acolheu. Tá caindo ficha aí, gente? Sim. Ninguém tem poder de te inferiorizar se você não já fez isso primeiro. Todo ambiente que você for, não existe. Você pode estar em Alphaville, você pode estar em Orlando, você pode estar no Chile, você pode estar em Dubai. Ninguém
tem o poder de te julgar, senão você mesmo. A gente teve agora no Sul. O Sul, eles são extremamente preconceituosos com o nordestino. A gente viu isso na prática. Só que o tempo todo eu falava pra Lani, ninguém é capaz de me diminuir. Porque hoje eu sei sobre a minha identidade. Então, teve pessoas que não procurou, não falou, não foi receptivo, caloroso, como nós somos na Bahia, mas eu falei, ninguém tem o poder de me diminuir. Eu entro, se eu tô ali, eu paguei para estar ali, eu cheguei ali por méritos, ninguém é melhor ou pior. Lembre sempre, a forma como as pessoas te tratam, te olham, não tem nada a ver com as pessoas. Sua identidade. Chega pro colega assim e fala assim, ó, deixa de ser vitimista. Agora é uma escolha sua. Ambiente barra pessoas. Foi falado sobre isso aqui hoje. Não tem como mudar a mentalidade convivendo com as mesmas pessoas que falam sobre os mesmos assuntos, que fazem você ter os mesmos pensamentos, que fazem você ter os mesmos sentimentos, vai repetir as mesmas ações e o resultado vai mudar? Não vai. Quer mudar o seu resultado? Mude o ambiente. Tem diferença do Jábio que final de semana vendia para estar num bar, para o Jábio que passava o final de semana fazendo 10x Live, fazendo o método CIS? Claro que tem. O resultado é o mesmo? Ah, mas teve sorte. Ah, mas é porque achou umas cotas boas para vender. Não é sobre cliente, não é sobre venda, não é sobre equipe. É sobre ambiente. Porque o ambiente molda o seu caráter. Tem pessoas que elas têm dificuldade de caráter não por ser uma pessoa ruim, mas por estar tão enraizada em um ambiente tóxico, em um ambiente que te conduz ao erro, que parece que tomar a escolha fácil, a escolha certa é o mais difícil. Qual a dica que eu dou? Nunca resista a um ambiente. Deixa o ambiente fluir, porém selecione os ambientes que você vai estar. Se eu estou num ambiente de pessoas honestas, íntegras, prósperas, multiplicadoras, eu só preciso deixar o rio levar. Agora, eu tô num ambiente que os caras é bom de negócio, mas tudo trai a mulher. Fala até umas coisas boas, mas são pessoas corruptas. Eu preciso ter que estar ali, eu botando na balança tudo. Fulano deu essa dica aqui. E aí, vale para mim ou não vale? Eu pego ou não pego? Você tem que estar o tempo todo olhando para a sua retaguarda. Ferramenta que nós fizemos mais cedo aqui. Quando você está num ambiente selecionado, você não precisa se preocupar com a retaguarda. Você deixa fluir. Porque você sabe que o que vem daquele ambiente, a probabilidade de ser algo para te fazer crescer, enriquecer, melhorar, se aperfeiçoar, é muito grande. Então, deixa essa resistência de lado. Para de ficar querendo convencer quem não quer ser mudado. E anda com quem já mudou. Isso vai mudar a sua vida. Conhecimento. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Você sabia disso ou não? Você chega para uma pessoa e fala, cara, olha, eu vi uma frase ali, a frase fala assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você convive. Não, já ouvi já essa frase. Você quer o quê? Quero crescer, quero mudar de vida, quero prosperar. Onde é que o cara anda? É no bar? Sendo infiel? Não sendo verdadeiro? Mas ele fala que ele quer prosperar, quer mudar de vida, mas ele está nesse tipo de ambiente. Esse cara ele tem o conhecimento do que precisa ser feito, só que ele não tem sabedoria. Escreva assim, ó. Sabedoria é conhecimento aplicado. A partir de hoje, se policie quando alguém falar algo para você. Só fale que você conhece se você aplica. Se você não conhece, é melhor ser um leigo na mesa de inteligentes
do que ser um inteligente na mesa de tolos. Ah, eu sei, eu conheço. Beleza, você sabe, você conhece, você aplica? Não, então cala a boca. Comece a viver do que você quer falar, ao invés de ficar falando do que você quer viver. A gente tem um problema muito grande. O nosso cérebro ele funciona por recompensa. Quando você abre a boca para falar o que você quer, o seu cérebro não distingue se você já conseguiu ou não. É como se tirasse a sua ambição de conseguir só quando você fala, cara, eu quero comprar uma Ferrari. Por alguns instantes, só de você abrir a boca para falar ter uma Ferrari, isso leva um nível de felicidade no seu cérebro de que, tipo assim, parece que você já conquistou. Não é que você não tenha que falar, mas saiba dosar. Agora, quando você fala assim, cara, no seu diálogo interno, eu quero comprar uma Ferrari. Eu vou selecionar os ambientes que as pessoas que compraram Ferrari, elas, na minha circunstância, elas, os ambientes que ela frequentava, quero saber os livros que ela leu, eu quero saber os cursos que ela fez, eu quero saber as decisões mais difíceis que ela tomou, porque querer ter sucesso todo mundo quer. Tomar decisão difícil é sempre pro amanhã. Amanhã eu começo, depois eu faço, não estou preparado agora. O querer você quer agora. A Ferrari, se fosse para estar na garagem de hoje, você queria. Só que, às vezes, dizer um não para uma pessoa você não quer dizer. Como assim? Vira pro colega e fala assim, ó, você precisa ter congruência. O que é ter congruência? É aquilo que você quer ser compatível com o que você faz. Hoje de manhã eu postei uma frase no meu stories. Quem viu aí? Quem viu? Levanta a mão. Um vídeo que eu postei, 6 horas da manhã. Quem viu? A nossa mente, nosso cérebro, ele é programado para trabalhar em modo vegetativo. Modo pouca bateria. Quanto menos você exigir do seu cérebro, mais ele vai estar satisfeito. Então, o que eu preciso fazer para eu agir em alta performance? Eu preciso fazer o que o meu cérebro não quer que eu faça. Comer açúcar é bom ou não? É saudável? Não. Acordar cedo é bom ou não? A maioria vai dizer que não. Eu sou um dos que fala que eu concordo que não é bom. Mas você ter de 1h30 a 2, 3 horas a mais por dia é bom para o seu sucesso ou não? Açúcar é um dos maiores causadores de doenças, Alzheimer, pressão, diabetes. Só que todo dia a gente quer comer. E chocolate, uma série de coisas. E é uma luta que eu internamente também tenho. Mas o que eu tenho buscado educar a minha mente. Eu preciso fazer o que o meu cérebro não quer que eu faça. Porque o que acontece? Se você não tiver congruência, se você não sair da linha de montagem, você só vai fazer o que seu cérebro quer. E às vezes o resultado que você não está alcançando não tem a ver com a falta de querer, com a falta de visualizar. É porque você está seguindo o modo piloto automático. O modo piloto automático não te leva para o sucesso. Fala isso aí para quem está do seu lado. Você precisa assumir o controle. Assumir o controle é fazer o que naturalmente você não quer fazer. Eu dei alguns exemplos, você não é obrigado a fazer. Mas quando você estiver diante de uma atividade, fala assim, ó, o que eu não quero fazer? Na maioria das vezes, é o que você não quer fazer, é o que você precisa fazer para dar certo. Porque o teu cérebro ele vai te colocar aqui. É melhor você chegar em casa e assistir Netflix do que ir para frente de um computador, pegar um papel, pegar uma caneta, cansado depois de um dia exaustante e estudar. E ir ler. O seu cérebro ele quer te convidar para você ir pro barzinho, tomar uma, ir pro pagode. Ele não quer te convencer a você ir ligar para outros colegas para fazer network, ligar para cliente, assistir treinamentos, videoaulas. Ele não quer que você faça isso. Final de semana,
Ele quer que você fica no seu modo descanso. Já trabalhei a semana toda, agora eu vou descansar. Ele não quer que você vá para uma imersão no final de semana. Ele não quer que você tire 2, 3, 4 horas do final de semana para você se preparar para ter a vida que você quer ter. Falta de congruência. Pode falar um pouquinho mais alto? O microfone está chegando aí, é melhor. Uma vez, numa palestra, acho que foi num congresso com o Jairson também, alguém fez um exercício, na verdade, para aquelas pessoas que têm dificuldade, que prometem, mas não cumprem. Aquela dificuldade de cumprir os objetivos. É um exemplo para mim. Né? Não tem nada a ver com consórcio. Sim. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de jogar bola. Só que eu tenho um grande problema, que é o cansaço físico. Eu não tenho resistência. Sim. E aí, essa pessoa ela fez essa atividade de botar nas redes sociais. A partir de segunda-feira, eu vou fazer isso aqui. Porque quando a gente promete pra gente, aconteceu isso comigo. Eu me prometi, segunda-feira eu vou começar a correr. Só que aí chegava segunda, a preguiça batia, porque foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Então eu estou descumprindo. Só com você. Quando eu colocava nas redes sociais, principalmente, onde eu vi que muita gente estava olhando, aí eu comecei a cumprir. Por quê? Se eu fiz uma promessa para todo mundo vai querer ver eu correndo, né? Que eu já uma carreirinha só. Mas isso vai fazer também que a gente cumpra os objetivos que a gente prometeu, não só para a gente, mas também mais. Eu acho que seria uma atividade interessante para a gente fazer também. Coloca dentro das suas metas especificidade e punição. A gente tem algumas formas de aprender. A forma do reconhecimento é uma das formas de você aprender, ou seja, você se compromete com as pessoas e você quer ser reconhecido pela sua palavra, por aquilo que você se comprometeu. Porém, constrangimento, a vergonha de prometer e não cumprir, faz você agir, e às vezes a dor. É você prometer, não cumprir e ter um prejuízo com aquilo. Eu vou dar Vocês querem uma dica extra para você fazer tudo que precisa ser feito, mas que você não gosta de fazer? Sim ou não? Anota uma coisa que você tem dificuldade de fazer. Anota aí. Isso é uma atividade em dupla. Anota uma coisa que você tem dificuldade de fazer. Ler, acordar cedo, estudar, fazer network, fazer academia, parar de beber. Vocês querem avançar hoje ou não? Sim. Bora avançar. Já anotaram? Pega a sua dupla. Cada um tem uma realidade financeira, correto? Pega a média da sua remuneração e você vira para a pessoa que está do seu lado. Você vai mostrar para ela o que você diz que você tem dificuldade. Isso tem que ser para gente que quer avançar, não é para vitimista. Pergunta aí quem está do seu lado. Você é vitimista ou você quer avançar? Responda agora. Tem algum vitimista aqui? Tem não? Então qual vai ser o compromisso que vocês vão fazer agora? Se eu não fizer isso, coloca o tempo que você precisa fazer. Isso aí. 7 dias, um mês. Coloca um prazo, mas não todo dia. Coloca um prazo. Os próximos 30 dias. Coloca aí. Não precisa colocar para a vida toda, não. 30 dias, fechado? Agora você vai fazer o seguinte. Essa pessoa que está do seu lado vai ser sua testemunha. Se você, nos próximos 30 dias, não fazer o que precisa ser feito, você vai dar 50% do seu salário para essa pessoa. Se você não fizer o que você se comprometeu nos próximos 30 dias, você vai doar, você vai abençoar a vida dessa pessoa com 50% da sua produção. 50%, metade. Metade do que você ganhou.
Agora aqui, atenção, foca aqui. Imagina uma pessoa que é casada chegar em casa e falar assim, ó, amor, o nosso aluguel não vou conseguir pagar esse mês. O que foi? Você não vendeu? O que aconteceu lá na empresa? Não, eu vendi. Só que eu me comprometi a ir para a academia e eu não fui. Então, por conta disso, nós vamos ficar com um aluguel atrasado, nossa internet vai cortar, a feira, que a gente fazia uma feira boa, a gente vai comer só o básico esse mês porque eu não fui para a academia. E aí? Será que tem mudança ou não? Quem vai continuar contando história aqui? Levanta a mão. Quem vai continuar contando história? Agora levanta a mão. Quem vai escrever uma história a partir de hoje? Uma história nova. Infelizmente não tem uma dupla aqui comigo, que eu gostaria de receber 50% de alguém. Mas agora vocês vão fazer o quê? Vocês, teve a iniciativa com o outro, sim ou não? Vocês vão fazer o inverso agora. Se alguém tá achando que você ia dar os 50% do seu salário, faça o inverso agora. Olha o que ela anotou, cria esse compromisso. Ei, quem tá do lado de representante aí, levanta a mão. Rapaz, eu queria estar no lugar de vocês. Porque você ganhar 50% de uma produção de representante. Ou seja, tem gente aqui nessa sala hoje que fatura 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil mês. Imagina você ganhar 10, 20, 30, 50 mil reais sem fazer nada. Só porque você fez um compromisso. É um bom negócio ou não? Quem está do lado de representante, eu queria estar no lugar de vocês. Vamos avançar, para não virar só um oba-oba. Eu preciso que vocês registrem isso. Pega o celular de vocês. Tira uma foto. Eu quero acompanhar isso. Eu quero acompanhar. Como é que a gente consegue acompanhar? Aí vai aparecer 3 gente me marcando no Instagram. Ixi, eu tava lá na palestra, fiquei empolgado para mudar de vida, falei meio de coisa. Agora, na hora de marcar o super, eu vou dar uma de esquecido, deixar isso para depois. Tá tudo certo, gente. Cada um, vocês até chegar aqui, vocês vinham levando uma vida. A vida que você vai levar a partir de agora é problema seu. Não vai falar que é por falta de conhecimento, por falta de ambiente, por falta de informação. Aí, meu amigo, você vai escolher continuar contando a sua história de vitimista. Ah, mas é muito dinheiro. Ah, mas eu estava na emoção. Sempre vai ter uma história triste para ser contada. A questão é, ninguém quer ouvir sua história triste. Eu não quero. Eu quero ouvir o que você abriu mão. Eu quero ouvir o que você sacrificou. Eu quero ouvir o preço que você pagou. Eu sou uma pessoa que eu amo ouvir história de sucesso. Agora eu não tenho paciência para ouvir chororô, para ouvir historinha, para ouvir desculpinha. Ah, mas é porque meu cachorro morreu, aí por isso eu não fiz isso. Ah, é porque tava chovendo lá na minha cidade, aí por isso que eu não fiz. Vira assim pro seu colega e fala assim, ó, para de dar desculpa. Quem arruma tempo para dar desculpa não vai arrumar tempo para prosperar. Simples assim. Agora, a receita está dada. Cada um vai fazer o que bem entender. Obrigado.